Sincronicidade, tema muito interessante. Para Jung foi quem cunhou esse termo, segundo dizem. A sincronicidade é um princípio acausal, integrador, que se manifesta através de coincidências sugestivas, significativas, quer dizer, não tem relação de causa e efeito. Um evento não tem nenhuma relação visível, perceptível com outro evento. E, no entanto, dentro da gente, a gente diz aquele ahá, quando a gente faz a ligação. E esse ahá não é coisa minha, não. Embora a gente faça isso algumas vezes, quando a sincronicidade é muito interessante. Ou ela nos traz um insight muito bom, né? Para Jung é isso daí. Claro, resumidamente, porque ele fala muito sobre isso. Eu tenho livros aqui, tem um inclusive que ele faz muitos cálculos matemáticos e chega a essa conclusão de que não é possível isso ser coincidência. A sincronicidade para Bashar, olha só como ele amplia, pelo menos o que eu sei de Jung e o que é mais divulgado. É uma estrutura invisível do universo, a arquitetura invisível da realidade, que orquestra cada evento em uma tapeçaria perfeitamente coordenada de propósito e significado, e que constantemente recalcula a rota para nos levar ao caminho mais belo e eficiente possível. Gente, isso aí é a mesma coisa no meu entendimento que dizer assim: Deus está te guiando, Deus está provendo. Isso é maravilhoso. Eu tenho a sincronicidade como uma amiga que aparece aqui e ali dizendo, vai, é por aí. Mas não só. Isso é o que eu pensava antes de Bashar. Bashar amplia para mim o que Jung já havia me ensinado, né? Não estou dizendo que ele não tenha dito mais coisas. Estou dizendo que o que eu tinha aprendido era isso. Ele amplia isso. E não sei se vocês perceberam, vou ler de novo o princípio desse slide. Na verdade, vou ler o slide inteiro, mas preste atenção na primeira informação. Estrutura invisível do universo. Arquitetura invisível da realidade. Existe uma teia, que hoje uns chamam de teia cósmica, caldo quântico, sopa quântica, vácuo quântico, matriz divina, é tanto nome para essa teia que está conectando tudo. E parece que Bashar está chamando essa teia de sincronicidade, porque ele fala que ela orquestra, ou se não é o nome para isso, pelo menos ela é um componente, porque ela está trabalhando em cima dessa teia, vamos dizer assim, para orquestrar a nossa vida. E como um GPS que manda você virar à direita, você não vira, e ele fala recalculando rota, porque ele sabe aonde que a gente quer ir, a gente colocou um destino, né? Da mesma forma, a sincronicidade, olha o que está escrito aí, é uma tapeçaria perfeitamente coordenada de propósito e significado e que constantemente recalcula a rota. Gente, isso para mim é Deus dizendo, eu estou te guiando, criatura. É algo assim. Mas vamos lá. Porque Bashar continua expandindo esse conceito de sincronicidade. Não é exceção à regra da vida. A sincronicidade é a própria regra. É sinal natural no nosso percurso. Resultado direto de uma reorganização vibracional, recalculando rota, né? Fora do campo de visão da mente, por isso que a gente não vê causa e efeito. Como surgiu isso? De onde saiu isso? Parece uma surpresa a cada momento, mas não é. Aquilo tem uma ligação energética que a gente não percebe. Surge quando há coerência entre o nosso estado interno e a direção do nosso movimento exterior. Por isso que ela é um fator, uma placa que está refinando o nosso caminho, dizendo, é por aqui, ou pare. Bom, é isso que a gente vai falar agora, porque a sincronicidade, segundo Bashar, não é sempre positiva. Não é sempre que ela vai dizer sim para o nosso percurso. Às vezes ela vai dizer não.
E isso para mim foi novidade. Eu só aprendi isso com Bashar. Existe o que ele chama de sincronicidade negativa, que é aquela plaquinha no caminho que vai dizer: não siga, pare, você vai se machucar. Ou então, reavalie seu percurso. Ou então, espere, você ainda não tem todas as peças para seguir nesse caminho. Gente, olha, a gente tem que ter uma sensibilidade para ir percebendo essas placas do caminho, mas olha que generosidade isso no caminho da gente, eu acho isso fantástico. Então, Bashar explica, ele dá nomes. A sincronicidade positiva, ela é verde, assim como um sinal de trânsito. Siga, pode seguir, vá adiante, criatura. É aquela coisa boa que a gente sente, que a gente percebe que está no caminho, como Jung já tinha ensinado, né? Está no caminho certo, alinhado, né? Mas existe a sincronicidade de cor vermelha, que é também com referência ao sinal de trânsito, né? Ao semáforo, sinaleira. Ela está dizendo: pare, não siga, você pode se machucar. Não é o caminho, não é hora. Então, uma diz siga, a outra diz pare, exatamente como sinal de trânsito. Eu achei isso fantástico, porque às vezes acontece realmente de a gente estar num caminho e ele de repente para de fluir. Acontece alguma coisa, aparece um obstáculo e a gente, nossa, mas estava indo tão bem. Olha, presta atenção, se não é uma sincronicidade de luz vermelha dizendo pare, desacelere, não é o momento. Tem que ter muita sensibilidade, muito autoconhecimento e um silêncio interior para ouvir a voz da intuição, para perceber e para poder ler os sinais de forma assertiva. Senão a gente pode colocar ideias nossas no sinal, entender como verde o que é vermelho, entender como vermelho o que é verde, não é? Olha, a explicação dele é fantástica, mas até a gente assimilar e dominar isso, eu não sei, acho que é o tempo de cada um, mas que seja breve, porque são ferramentas realmente maravilhosas, assim, extraordinárias, eu diria, muito boas. Acho que coisa de misericórdia isso daí, além de uma inteligência muito grande por trás disso, né? E como se não bastasse, ele ainda traz mais outros 3 tipos, isso até agora, porque a gente vai assistindo os vídeos e ele não fala tudo de uma vez, mas ele fala então de mais 3. Até agora, né? Ele fala da sincronicidade de aceleração. Eu vou ler o que eu resumi. É quando os sinais surgem em sequência rápida e intensa, criando uma sensação de momentum poderoso. A gente sente que é o timing, está na hora. Reconheça esse período como o que antecede alguma manifestação significativa em sua vida. Sua vibração atingiu um nível de ressonância tão claro que a mente superior pode lhe entregar grandes pedaços da sua visão de uma vez só. Misericórdia aumentada. E ele fala também da sincronicidade de manifestação direta. O objeto, a solução ou a oportunidade que você precisa simplesmente aparecem na sua frente, sem etapas intermediárias, como uma provisão. Aparece como aquele presente, mas é porque você está muito alinhada. E por fim, pelo menos até o momento, ele fala de um 5º tipo, que é a sincronicidade ressonante. É quando o universo fala com você através de você mesmo. Números repetidos que você vê com frequência, letra de música que traz a informação necessária, uma frase que você lê ou escuta na hora certa e é para você, para o seu momento, para a questão que está ocupando o seu pensamento. Não é muito interessante? Vou deixar agora um slide aqui com um resuminho desses 5 tipos, que é para a gente bater o olho, printar, guardar isso aí na memória, porque são placas super generosas no nosso caminho, né? Que ensinam, siga, não, pare, olha, você está ganhando presente, que dão um feedback tremendo sobre o nosso alinhamento, né?